A iminência de uma terceira guerra mundial deixou de ser mera hipótese para tornar-se uma ameaça tangível. Enquanto o Oriente Médio arde com as recentes trocas de ataques entre Israel e Irã, a guerra na Ucrânia ultrapassa 2 anos de destruição e a disputa econômica entre China e Estados Unidos alcança um patamar de tensão jamais visto desde o fim da Guerra Fria. O tabuleiro geopolítico global se reorganiza sob o risco de um colapso total. No centro desse cenário conflagrado, países como Síria, Líbano, Catar e Turquia, fartos de sofrer intervenções militares israelenses patrocinadas pelos Estados Unidos, começaram a sondar alianças extra-regionais. Milhares de foguetes disparados de Teherã contra alvos em Tel Aviv, seguidos por retaliações aéreas de Israel, mostraram que nem mesmo cidades protegidas por sistemas antimísseis são imunes ao novo estágio de hostilidades. Paralelamente, Moscou, engajada em uma guerra de desgaste contra a Ucrânia, articula sua retórica de defesa contra a expansão ocidental para estreitar laços com as nações árabes e persas indignadas com o apoio americano a Israel. Nesse mesmo compasso, a China trava uma intensa guerra econômica e tecnológica contra Washington. Sanções mútuas, tarifas elevadas sobre semicondutores e disputas diplomáticas sobre a nova Rota da Seda refletem uma ruptura que ultrapassa o plano comercial para se tornar um confronto de modelos de desenvolvimento. Enquanto o governo dos Estados Unidos reforça alianças na OTAN e intensifica manobras navais no Pacífico, Pequim responde ampliando seu orçamento militar a recordes históricos e estreitando cooperação estratégica com Moscou e Teherã. Essa convergência entre o polo islâmico, como o chama Alexander Dugin, o bloco euroasiático liderado pela Rússia e o gigante econômico do Oriente, cria um eixo anti-americano com potencial para desafiar a supremacia ocidental. Para Dugin, ideólogo de influência crescente junto a Vladimir Putin, o Levante não é um conflito isolado, mas um catalisador que acelera a formação de uma nova ordem mundial multipolar. Em artigo para a agência RIA Novosti, ele afirmou que a Terceira Guerra Mundial já está em andamento, pois os choques no Oriente Médio e na Ucrânia representam facetas de uma guerra civilizacional entre um Ocidente ateísta e materialista, e sociedades que reivindicam raízes espirituais e tradições milenares. Na sua visão apocalíptica, o mundo caminha em direção a um embate direto contra os Estados Unidos, visto como epicentro de uma hegemonia opressora. Essa frente de nações se uniria em tratados de defesa recíproca, em acordos de cooperação econômica e em blocos diplomáticos aptos a neutralizar vetos no Conselho de Segurança da ONU, inclusive rompendo com a primazia do dólar como moeda de reserva. Governos do Oriente Médio executam agora exercícios militares conjuntos com a Guarda Revolucionária Iraniana, enquanto a Rússia oferece mísseis de longo alcance e a China transfere tecnologia de satélites e sistemas de comunicação criptografados. Juntos, estes atores formam um contraponto às bases americanas espalhadas pela Europa Oriental, ao poderio da Marinha dos Estados Unidos no Indo-Pacífico e às sanções que buscaram isolar Moscou desde 2014. Entretanto, o risco de escalada nuclear paira como uma sombra inquietante. As doutrinas de prontidão de todas as potências envolvidas ainda prevêem o uso de armas atômicas táticas, como deterrentes em caso de ameaça existencial. Analistas de não proliferação alertam que um erro de interpretação ou um ataque cibernético que desative sistemas de alerta pode transformar uma crise regional em um holocausto nuclear em questão de horas. Israel, que mantém sob sigilo seu próprio arsenal nuclear, já sugeriu que não hesitaria em empregá-lo caso sua segurança fosse diretamente ameaçada, enquanto a Rússia e a China modernizam mísseis balísticos capazes de atingir qualquer ponto do globo em minutos. No fronte ucraniano, o Kremlin passou a apresentar a guerra como um combate contra a OTAN, expandindo a narrativa para incluir adversários no Oriente Médio e no Extremo Oriente. Para Moscou,
Fazer da Ucrânia um exemplo de resistência serve também para galvanizar aliados islâmicos que veem na resistência contra Israel uma causa comum. Em Pequim, a campanha midiática intensifica a percepção de cerco, justificando o fortalecimento militar e a busca por parcerias estratégicas que possam garantir acesso a matérias-primas e rotas comerciais alternativas ao controle americano. Do outro lado, os Estados Unidos e seus aliados reforçam a defesa antiaérea em nações do Oriente Médio, ampliam operações de patrulha no Mar Mediterrâneo e anunciam a ampliação de pacotes de ajuda militar à Ucrânia. A aliança com monarquias do Golfo, antes motivada sobretudo pelo petróleo, agora ganha caráter estratégico para conter o avanço do eixo multipolar. Enquanto isso, sanções econômicas miram bancos centrais da Rússia, Irã e China, buscando minar a confiança no comércio bilateral e frear investimentos em tecnologia crítica. Nesse contexto, a diplomacia convencional se mostra insuficiente. Tentativas de mediação por Nações Unidas e países neutros enfrentam resistências de todas as partes interessadas, pois nenhuma delas parece disposta a ceder posições de influência ou aceitar um papel secundário. A reforma de instituições multilaterais, proposta como alternativa pacífica, esbarra no veto de membros permanentes do Conselho de Segurança e em disputas por zonas de influência. As palavras de Dugin, apesar de controversas, ganham eco entre facções radicais e governos autoritários ao redor do globo. Seu alerta final: ou um novo mundo multipolar emergirá, ou não sobrará nada, ressoa como um ultimato. Para muitos analistas, restam duas saídas: uma paz robusta sustentada por novos acordos de segurança coletiva e cooperação econômica inclusiva, ou uma escalada que, desencadeada por um único disparo ou falha técnica, transforme este conflito global em uma catástrofe nuclear. Nesse limiar, a história aguarda, dolorosa e impaciente, o desfecho de sua página mais perigosa.